Beleza, minha gente, vamos lá, resolução de mais uma questão da prova do Enem, prova 2023, segunda aplicação. E ele fala para nós o seguinte: com o objetivo de demonstrar a transferência de energia de um sistema para outro, um professor solicitou aos seus alunos que determinassem o calor de combustão de alguns alimentos. E para auxiliar nessa tarefa, forneceu o quadro que apresenta 5 alimentos identificados por números e seus respectivos calores de combustão. Então, alimento 1, calor de combustão é esse. Calor de combustão é o seguinte: a quantidade de caloria que é liberada quando 1 grama da substância é queimado. Então, se eu queimar 1 grama da substância 1, libera 15. 1 grama da substância 2, libera 120 calorias. Queimar 1 grama da substância 3, libera 160 calorias. Isso é o calor de combustão. Quantidade de energia liberada quando queima aquilo. Tá? Bom, posteriormente entregou uma amostra de meio grama. Já começa a ficar esperto, porque 1 grama aqui é meio grama. Entregou uma amostra de meio grama de alimento indeterminado para os estudantes, que realizou o seguinte procedimento experimental. Colocou 4 ml de água em um tubo de ensaio, mediu a temperatura 20 graus Celsius. Em seguida, o estudante queimou o alimento recebido, abaixo do tubo de ensaio contendo água, o que levou a temperatura da água para 50. Então, subiu de 20 para 50. Considere que nas condições do experimento, a perda de calor por ambiente é desprezível. Então, considere que todo o calor liberado na queima foi absorvido pela água. Tá? E o calor específico da água e a densidade da água, 1 caloria por grama grau Celsius e 1 grama por ml. Qual alimento do quadro o estudante recebeu? Então, para eu descobrir qual alimento, tem que calcular qual o calor de combustão. E aí eu vou descobrir qual é o calor de combustão desse carro. Como é que eu vou descobrir isso? Olha, eu tenho como descobrir a quantidade de calor que a água recebeu, tá? E a quantidade de calor que a água recebeu veio toda da combustão. Só que não veio da combustão de 1 grama, veio da combustão de meio grama. A massa que queimou era só meio grama. E aí foram 4 ml de água, temperatura inicial de 20, temperatura final de 50, tá? E depois a perda de calor para o ambiente é desprezível, então o calor gerado na combustão é igual ao calor recebido pela água, tá? E aí ele quer saber qual o alimento que está ali. Ele deu o calor específico e ele deu a densidade da água, tá? Como é que eu desenrasco isso, galera? Primeira coisa, eu vou calcular a quantidade de calor que a água recebeu. E a quantidade de calor que a água recebeu é uma fórmula fácil, uma conta fácil, tá? Que é aquela história do Q igual a mc delta T. Q igual a mc delta θ, variação de temperatura. Só tem um problema, eu não tenho a massa de água. Ah, mas tem uma massa aqui, meio grama. Não, 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 não. Quem está esquentando é a água. Então, a massa de água. Mas aqui é volume, professor. Então, por isso que ele deu a densidade. Por isso que ele deu a densidade. Por quê? Densidade é a massa ou volume, como ele deu 1 grama por ml e um volume de 4 ml. Então, 1 grama por ml, um volume de 4 ml. Aqui está em ml, aqui está em ml, a massa está em grama. Então, 4 gramas de água. 4 gramas de água. Aí eu já posso botar tudo na equação de baixo. Massa 4, calor específico 1 e variação de temperatura, 50 menos 20. Tá? Faça essa conta, vai dar 50 menos 20, 30, 30 vezes 4. Então, a quantidade de calor vai dar 120 calorias. E a quantidade de calor da combustão foi igual à quantidade de calor da água. Então, a quantidade de calor de combustão foi quanto? 120 calorias. Sim, só que 120 calorias foi quando queimou meio grama. E aqui é quando queima 1 grama. Eis o detalhe. Então, o que eu vou fazer? 120 calorias é quando queima meia. Qual a quantidade de caloria? Quando queimar 1 grama. Tá bem? Então, meio grama, 120. 1 grama, o quê? Faça essa regra de 3, é óbvio que você vai ter exatamente o dobro, que é igual a 240. 240 só pode ser o alimento de número 4, né? Os outros não são. E repara que se você não prestasse atenção, marcasse 120, você estava errando, falando besteira. Então a resposta é a letra D, a resposta correta. Cuidado, pessoal. O pessoal fala assim, mas as questões do Enem não tem pegadinha, não sei. Não, não, não é bem por aí, não. Se você fala Zé besteira, na verdade, uma questão com distratores fortes,
Todos os distratores são pensados a partir de possíveis erros do aluno. Se o aluno errar isso aqui, ele marca a letra A. Se o aluno errar isso aqui, ele marca a letra B. Se o aluno errar isso aqui, ele marca... Então, uma questão com distratores fortes, ela sempre vai prever o erro do aluno. Então, todo erro que você comete, tem lá uma resposta para te sacanear. Então, fica ligado nisso, beleza? Valeu e até a próxima questão. Tchau, tchau.